Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Maismail. Estamos aqui com Alexandre Antoni, coordenador estadual da Associação Cultural Gnóstica do Amazonas e também secretário de Cultura da Maçonaria do Amazonas, no Amazonas, o GOB, Grande Oriente Brasil. Ele vai falar do movimento gnóstico, que eu conheço há muito tempo. Eu fiz parte, frequentei o movimento gnóstico na minha adolescência e foi muito importante para a minha trajetória evolutiva. Então, é com muito prazer, viu, Alexandre, que nós estamos conversando aqui com você. Por gentileza, apresente-se para o nosso público, né? E conte para a gente como foi que começou, quando você conheceu esse movimento, né? E qual é a tua relação com ele desde então, por favor. Fique à vontade. Maravilha. Muito agradecido, primeiramente, o Maia, pelo convite gentil, cordial. Uma saudação aí muito especial a você, ao seu público. E, bem, começamos a nossa trajetória, a nossa jornada nos estudos gnósticos em 1988, aos 14 anos de idade. Ou seja, já se vão aí 34 anos que nós estudamos gnoses. E começamos em Manaus mesmo. Em 1988, cursamos a primeira câmara, que é como nós chamamos a primeira etapa do curso de gnoses. Naquela época durava 2 anos. E em 1990 tive a oportunidade de ir à Cordilheira dos Andes, a um monastério gnóstico, um centro de estudos superiores, aonde realizei o curso, então, de missionário gnóstico, em 1990. E desde lá nos dedicamos à difusão, à divulgação da cultura, da filosofia, gnoses em nível nacional e também em nível internacional. Você pode fazer um resumo para o nosso público do que consiste a gnosis? Perfeito. Primeiramente, a etimologia da palavra gnosis. A palavra gnosis é uma palavra que vem do grego e significa conhecimento superior ou sabedoria universal. Então, gnosis, etimologicamente falando, ela é conhecimento. Um conhecimento que é capaz de levar o ser humano, de conduzir o ser humano através da prática a essa jornada de descobertas, a essa jornada de busca dessa grande verdade que se encontra latente dentro de cada um de nós, o autoconhecimento. Então, gnosis, etimologicamente, é conhecimento, e gnosis é uma corrente filosófica que existe aí há alguns milhares de anos, que veio do Oriente, foi nomeada gnosis na Grécia, mas é muito mais antiga do que esses 2000 anos que nós encontramos a origem da gnose na Grécia, né? Nós encontramos o conhecimento gnóstico desde a época dos Vedas. Inclusive, a palavra Veda, do sânscrito, significa também conhecimento. Assim como a palavra Gnana, na Índia, significa também conhecimento. Então, esse conhecimento gnóstico, essa jornada de autoconhecimento, essa busca do ser humano por respostas a esses grandes mistérios que existem até hoje, é tão antiga quanto o homem. Isso é gnosis. Que interessante, né? E o Samael Aun-Weor, quem foi ele nesse cenário da gnosis? Excelente. A partir do ano de 1950, o mestre Samael Aun-Weor, insigne doutor em filosofia, sociologia, antropologia, escritor de mais de 70 obras em diversas áreas do saber humano, ele formatou o atual escopo do que é o movimento gnóstico, do que são as instituições gnósticas. Por quê? Porque antes de estudar gnoses era algo
de uma elite, diríamos assim, uma elite de pensadores, não uma elite de status, tá? Mas de pensadores, de filósofos. Gnoses era entregue de lábios a ouvidos, né? A participação de um indivíduo num grupo gnóstico era algo muito elitizado, muito difícil, vinha por convite, enfim. Então, Samael Alveor trouxe o formato que nós temos hoje do gnosticismo contemporâneo, que é um formato dividido basicamente em três câmaras, ou 3 níveis. O primeiro nível, conhecido como primeira câmara, ou escolaridade, é onde nós divulgamos para todas as pessoas, sem distinção de cor, credo, raça, partido político, status, nível social, nível acadêmico, ou seja, qualquer pessoa pode estudar gnoses através dos nossos cursos, seminários, workshops e jornadas de autoconhecimento, que são totalmente gratuitos, Maia. Você deve lembrar disso, né? É uma característica dos cursos de gnose ser gratuito, porque nós entendemos que o conhecimento não tem preço. Né? De valor inestimável. Ainda tem aquela carteirinha, que até parece um pouco a carteirinha de vacinação, que cada aula que você vai tem um carimbinho, e a aula, se não me engano, era 20 minutos ou meia hora, e dava uma frustração, porque dava vontade da gente ficar o dia inteiro ouvindo, e a pessoa dizendo, não, por hoje é só, mas como? Mas é muito pouco, como antes, né? Há mais de 30 anos, que eu não vou dizer a data, eu só digo assim, há mais de 30 anos, quando eu morava na rua Miranda Leão, e eu costumava ir para o centro a pé, então passava pelo lado da Igreja dos Remédios e descia uma ladeira que ia para onde é atrás do Garajão, né, e dobrava à esquerda, que hoje é o Garajão, e ia para a Zona Franca, né? Então, eu vi aquela escada, aquele negócio ali, uma propaganda, eu falei, peraí que eu vou lá. E, nossa, mas eu gostei, mas é muito interessante, porque trata de tudo como realmente é energia, né? Exatamente. E ainda tem aquele formato, me fale. Vamos lá. Os cursos de gnose, as nossas palestras, elas estão um pouquinho mais extensas em tempo. Levam em média de 40, mas não é muito não, é em média de 45 minutos a 1 hora. E toda presencial, isso. E toda palestra ela é finalizada com uma prática. Seja uma prática de respiração, de pranayama, de relaxamento, de concentração, meditação, vocalização de mantras, enfim. Então, dependendo de qual tema, ele finaliza sempre com uma prática, para que nós entendemos que a consciência, para que ela fixe melhor o conhecimento, é importante aqueles momentos ali de meditação, de interiorização, de concentração, onde esse conhecimento que foi transmitido vai ser impregnado à nossa consciência, e não apenas ao cérebro, à memória. E lá eu lembro que eu comprei os livros do Samael, né? E eu levei, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu levei esses livros, porque eu sempre fui muito fascinada. Eu digo que quando a gente nasce na Terra, a gente passa por uma amnésia. A gente esquece de onde a gente veio, quem a gente é, esquece tudo. Mas algumas pessoas esquecem menos. Eu esqueci, eu ainda tinha lembrança de como era. E eu via que a gnose me dava as respostas que eu gostava, que eu precisava, sabe como é? Interessante. E quer dizer que 45 minutos as palestras. Onde é que estão sendo ministradas essas palestras hoje em Manaus? Olha, nós estamos iniciando uma turma nova agora em julho, mês 7. Essa turma vai ser dia de quarta-feira à noite, 19h30. E ela vai acontecer ali no auditório da UEA, da Leonardo Malcher, próximo a Getúlio Vargas, auditório de ciências contábeis, ali próximo a Mater Dei, próximo ao Sebrae. Então é aquele prédio da UEA que fica bem no centro. Então, quarta-feira, dia 6
de julho, às 19h30, dia 6 e dia você 13. pode mandar o link para a gente? Vamos enviar o link, inclusive... nos comentários. Uhum. Com certeza, inclusive o link para inscrição. Quem quiser fazer inscrição é totalmente gratuito. Os 2 primeiros temas, o Maia, dia 6 e dia 13 de julho, serão voltados à meditação. Então, um vai ser a meditação e o despertar dos chakras, sentidos ocultos do homem, e o outro vai ser a meditação e o equilíbrio das energias dos centros da máquina humana. Então, esses 2 temas vão dar início ao curso de gnose. Isso no centro. Para a turma que mora ali na Zona Leste, nós temos a nossa sede na Zona Leste, que fica atrás do shopping Grande Circular, e lá os cursos vão acontecer, essa turma nova, dia de sábado às 17 horas. Então, depois a gente viu o link com o início dessas 2 turmas. Tá? E o curso de gnose, como você sabe, ele tem várias áreas, desde a psicologia de autoconhecimento, visando a compreensão dos nossos traumas, vícios, medos, fobias, da personalidade humana, a eliminação do eu psicológico, o despertar da consciência, os mistérios da mente, os temas de metafísica, como o desdobramento astral e o mundo dos sonhos, os universos paralelos, elementais da natureza, os mistérios da vida e da morte. Tudo. Tem uma vastidão de temas, é isso mesmo. Muito completo mesmo, olha. E eu fico muito feliz de estar trazendo você aqui para convidar Manaus inteira para estar nesse curso. Continua numa sequência, tem que ter o começo, não pode pegar pelo meio. É bom que vai começar agora. Né? Isso, exatamente. Vai começar agora. Como nós comentávamos, Maia, o mestre Samael, ele desenvolveu esse formato onde tem a primeira câmara, que é esse curso que você fez aí há alguns anos, né? E a primeira câmara que tem a duração aproximadamente de 6 meses, com uma palestra por semana, com a duração aí, vamos colocar de 1 hora por causa da prática, né? Correto. E depois, essa é a fase exotérica, com X, a fase pública, aberta, né? Aí depois dessa fase, se o estudante quiser dar continuidade e ele tiver frequência, a única coisa que nós pedimos é a frequência, já que o curso é gratuito, né? Hoje não temos mais aquela carteirinha, mas hoje é feita uma lista de presença e cada uma assina. Até hoje, você acredita? Pois, eu acredito, sim, é uma relíquia, né? Relíquia. Então, passou a primeira etapa do curso de gnoses, vem a segunda fase, que é a fase mesotérica ou intermediária, chamada de segunda câmara, onde nós vamos aprofundar todos os temas, vamos ver outras áreas, vamos ter workshops de tarô, de cabala, de astrologia hermética, de medicina natural, né, de psicanálise, de meditação, de desdobramento astral. Então é uma fase mais avançada, né? E posteriormente, após 3 anos de segunda câmara, vem a fase esotérica, que é a parte oculta, a parte interna do movimento, né, do curso. Então é isso, esse é o formato que nós temos atualmente. Então a primeira fase, que é para qualquer pessoa, dura 6 meses, palestra ou aula, teoria e prática, com 1 hora de duração, nos endereços e horários que a gente vai colocar aqui nos comentários, né? Perfeito. E a segunda, quem se encontrar, né? Aí vai para a segunda fase, que tem a duração de 3 anos, e também é aula semanal. Isso, também é de 1 hora. Isso, uma aula semanal, só que aí já entra um formato que tem a conferência, a palestra, e a parte prática já entra outros elementos do gnosticismo, a parte cerimonial, a parte ritualística, a parte mística, a parte esotérica, né? Também muito interessante. Nós temos aqui
nós estamos inaugurando uma sede no campo, no quilômetro 37 da estrada de Novo Airão. Lá nós estamos cristalizando, um centro de terapias naturais, né, dentro ali na natureza, né, com Igarapé. Nós temos lá, estamos cristalizando um santuário de cura gnóstico, onde vai se trabalhar medicina gnóstica, com a mãe natureza, com os elementais, com os elementos da natureza. Então, você vai ter acesso a tudo isso, a parte teórica, prática, e a essa parte prática na natureza, que é formidável. Inclusive, é lá que nós realizamos as nossas práticas de ufognosis, de observação. Fala um pouquinho do nosso tema principal aqui do programa, que é a ufologia. Fala um pouquinho da ufognosis, por favor. Isso. Dentro do gnosticismo, nós aprendemos que nesse inalterável infinito existem muitos planetas habitados, não apenas no nosso sistema solar, na nossa galáxia, como em outras galáxias. E nós conhecemos como os irmãos do espaço, né? São os nossos irmãos maiores, que estão em escalas muito mais evoluídas que a nossa e que nos vêm assessorar, ensinar, né? E só pedem que nós tenhamos uma mudança radical, um câmbio em nossa forma de pensar, sentir e agir, para que eles possam contactar-nos, inclusive fisicamente, né? Então, na gnose, nós temos mantras para nos comunicarmos com os irmãos do espaço, nós temos símbolos. Que no nosso grupo de WhatsApp, a gente tem vários grupos de WhatsApp, que é ligado mais na ufologia científica, que é o pessoal que gosta mais da casuística, foto, imagem e tal, e tem até o analista da UFO, está com a gente, o próprio Ademar Jevaé, e nós temos o outro, que é o Consciência Cósmica, o Meditação Dirigida, que é uma ufologia mais ligada ao misticismo. E nós temos colegas que me falaram da gnose e dessas práticas, e estão lá com a gente, entendeu? Formidável. Aí eu falei, que maravilha ouvir falar da gnose aqui em Manaus. Onde é que está? Ele mora na Zona Leste, né? Que era o Ademar. Joel, eu já estive até entrevistando ele aqui, que ele já teve vários avistamentos e tal. O Ademar faz parte do nosso grupo lá na Zona Leste, inclusive. É isso. E aí eu falei, peraí, Ademar, que eu frequentei há muito tempo atrás, no começo da minha trajetória, e eu gosto muito desse ensinamento, tenho livros até hoje, e em 91, quando eu decidi viajar aos Andes peruanos, para uma busca de... Olha a minha pretensão, ascensão da matéria. Será que eu sou pretensiosa? O que eu percebia no Rio de Janeiro, quando eu fui morar, eu percebi que quando eu meditava, eu estava em plenitude, em êxtase, em completa sintonia com o cósmico, né, com a fonte. E quando eu voltava para a matéria, meio que a matéria pesava um pouco. Eu disse, espera aí, mas eu não sinto mesmo bem-estar na matéria. Espera aí que eu vou me isolar, eu vou passar uma temporada longe de tudo e todos. E eu escolhi os Andes peruanos para ficar para lá, para ter essa experiência. E tive muitas experiências, inclusive buscando civilizações intraterrenas, porque tem muitos mistérios naquela região de Cusco, Machu Picchu. E lá eu conheci o grupo que trabalhava diretamente com Samael Aun-Weor. Você acredita? Você acredita? A da Gnosis, lá do Peru, né? Ele era peruano, né? O Bodhisattva, como nós chamamos, o corpo físico era colombiano. Ah, colombiano, mas ele... Posteriormente naturalizou-se no México. Ah, tá. Mas ele andou muito por aquela área, até sem por ser muito sagrada, né? Machu Picchu tem uma energia muito interessante, guarda muitos segredos, inclusive aquela parte da selva que liga na direção do Brasil. Então, eu acabei revendo, né, um pouquinho a gnose, mas eu fui morar fora do Brasil,
morei muito tempo, logo depois que eu conheci a gnose, eu não segui nela porque eu fui morar no Rio de Janeiro. Mas quando eu voltei, acabei tomando outros rumos, só que aquele conhecimento nunca sai, né? Ele só vai se complementando, e quem está hoje em busca de uma verdade, digamos assim, não dispersa, porque eu sei que hoje na internet a gente encontra muita coisa, mas é tanta coisa que chega a confundir. E quando você entra numa escola que traz todos esses mistérios juntos e com resultados positivos, é muito bom, viu, Alexandre? Então, eu vou fazer propaganda, viu? Maravilha. Foi interessante você comentar também, Maia, que gnose é uma escola de autoconhecimento, é uma escola iniciática. Então, o estudante que ingressar, ele pode vir aquele cru, aquele que não estudou nada ainda, venha, que com certeza vai ter grandes resultados. Aqueles que já estudaram muito, que com certeza não pensam que sabem tudo, porque senão não continuariam buscando, né? Mas também vão encontrar na gnose grandes respostas, grandes chaves do despertar interior. Como você comentou agora há pouco, para a gnose, o ser humano é um trio de matéria, energia e consciência. Então, nós trabalhamos na gnose essas três esferas. A matéria, o aspecto do controle da matéria, do domínio da matéria, da sábia utilização das nossas energias, né, da transmutação das energias, né, também trabalhamos a parte de terapia, de medicina natural, de combate ao estresse, e aí vamos à parte energética e, obviamente, a parte conscientiva. Então, gnose, ela busca o desenvolvimento e o equilíbrio desses... Integral, né? Nessa tríade integral, matéria, energia e consciência. Muito bacana. Olha, eu estou muito feliz. Se você quiser falar mais um pouquinho desse conhecimento para, vamos dizer assim, para que as pessoas fiquem com mais vontade de conhecer. Mas espera aí. Antes disso, me conta. Você tinha quantos anos quando você conheceu a gnose? 14 anos. 14. Eram pessoas de onde que tinham trazido? Era nesse local que eu te falei, por atrás da Igreja dos Remédios, ou já era outro local? Na verdade, quando estudei gnose, estudei no Parque 10 mesmo. E depois eu fui para a sede que tinha no Ileia, né? Mas tinha a sede do centro, essa que você está comentando, que eu não lembro o nome dessa rua, mas ela é atrás do edifício garagem mesmo, né? Então eu fiz aos 14 anos, aos 16 eu fui fazer um curso de missionário gnóstico nos Andes venezuelanos, no nosso monastério gnóstico Lumen de Lumine, e estive ali em sistema de imersão, né, de internato, por 4 meses, e ao sair nos dedicamos já, Alexandre, então, a 32 anos. Eu não anos. consegui ver você, presta atenção, depois que eu fiz a pergunta, saiu completamente nós dois da tela, entendeu? Ficou escuro, eu não conseguia te escutar. Eu fiz a pergunta, eu vou fazer novamente a pergunta. Alexandre, você tinha 14 anos quando você conheceu a gnose, e onde ela ficava e quem tinha trazido para o Amazonas exatamente? Porque você deu uma pincelada. Isso. Eu conheci gnose através de um casal de missionários internacionais, o Marco Silva e a Dina. Eles fizeram um curso na Colômbia, no Supremo Santuário, que foi o primeiro monastério gnóstico fundado por Samuel Alveor, na Serra Nevada de Santa Marta. Então, os meus instrutores beberam direto da fonte com o mestre Samuel, né? E eu fiz dos 14 anos aos 16 anos, fiz o curso de gnose. Na época a sede era no Ileia, tá? Aonde eu cursei era no Ileia, em Centro de Estudos Gnósticos Samuel Alveor. E aos 16 anos fui para a Cordilheira dos Andes e fiz o curso. Jovem! Eu fiz o curso de missionário gnóstico aos 16 anos.
E Mas desde espera aí, você então, foi com acompanhantes maior de idade para poder. isso foi com um grupo de estudantes gnósticos de Boa Vista, Roraima, e sob a tutela deles, no passaporte, inclusive, na época eu precisava de passaporte para entrar na Venezuela, né? E aí fiz esse curso, né, no Monastério Lumine Lumine, juntamente com o venerável mestre Laxmi, que é o restaurador das instituições gnósticas após o desencarne do mestre Samael, né? E estamos aí há 32 anos. Passei 22 anos fora de Manaus, divulgando gnoses. No estado de São Paulo foram 8 anos, fundamos ali 12 grupos gnósticos no estado de São Paulo, tivemos no Rio Grande do Sul, tivemos em Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, enfim, vários lugares do Brasil, e retornamos a Manaus por motivos familiares e mantemos, obviamente, o nosso trabalho de difundir gnoses. Eu digo que quando me perguntaram em um outro programa, qual é a sua profissão? Eu sou missionário gnóstico. Mas isso não dá dinheiro, porque é de graça, é verdade. Então, para isso, eu me formei em Direito. Mas a minha formação é missionário gnóstico, a minha profissão. Né? O que nós fazemos de trabalho é para trazer o sustento digno à família, a comodidade digna de um cidadão, mas minha profissão é missionário gnóstico. Que interessante, né? Que jornada interessante. E a maçonaria, como e quando entrou na sua vida? Interessante. Eu, quando retornei a Manaus, eu recebi mais uma vez o convite, dessa vez do meu pai, né? Meu pai Quando retornou a Manaus, quando foi? Que isso ano? foi no ano de 2008. Correto. Eu retornei a Manaus e recebi o convite do meu pai, que era grau 33 da maçonaria, e ingressamos então à ordem. Né? Ingressamos à ordem e chegamos há 3 anos no grau 33 também, e atualmente estou secretário de Cultura do Grande Oriente do Brasil, que é a potência maçônica mais antiga das Américas, né? Temos 200 anos, esse ano completando 200 anos de maçonaria no Brasil, e vai ser motivo de um outro encontro nosso, né? Para falarmos dos feitos da maçonaria no Brasil, no Amazonas, e dos 200 anos. Isso, quero que E nós tem muito a ver com maçonaria também. Conta aí a relação entre as duas ordens, por favor. É interessante que o símbolo da maçonaria, o esquadro e o compasso, ao centro tem a letra G. E nós estudamos em maçonaria que a letra G é G de gnoses, de conhecimento, de sabedoria. Porque o maçom, ele também é um buscador do conhecimento. Né? Ele busca o conhecimento para aplicar e tornar a humanidade melhor e mais feliz através do conhecimento. Então, o maçom, que é uma palavra que significa pedreiro, obreiro, ele busca cavar masmorras aos vícios e edificar templos à virtude. E dentro do gnosticismo nós buscamos a eliminação do ego e a cristalização de nossos corpos superiores. Então, são linguagens distintas, porém com a mesma, evocando o mesmo princípio, que é da autorrealização humana, da regeneração do ser humano, de um ser humano melhor, né, física e internamente. Então tem uma grande ligação gnoses e maçonaria. A maçonaria, ela, assim como qualquer outro movimento, né, tem aqueles que interpretam de maneira, vamos dizer assim, não muito, vamos dizer, dentro disso que você falou. E qual a razão para isso acontecer? É interessante que existem pessoas que buscam as escolas iniciáticas somente por um status, né, para adquirir graus, né, para formar um network, uma relação social melhor ou diferente. E existem aquelas que de fato buscam para se tornar pessoas melhores, para buscar conhecimento, sabedoria, para praticar. Então, como em todas as escolas e religiões, o ser humano busca por interesses diversos, né?
Então, mas o objetivo central da maçonaria é esse melhoramento do ser humano para que ele possa tornar a sociedade melhor e a humanidade mais feliz, a partir do conhecimento, do autoconhecimento. Então, a maçonaria ela só admite homens, né? Então, essa é uma diferença para o movimento gnóstico, a associação gnóstica, é aberto a pessoas de todos os gêneros, de todas as orientações sexuais, de todas as classes sociais, então é aberto ao público em geral. Já a maçonaria preserva aquele formato de que só ingressa a maçonaria aqueles que são convidados e que passam por um crivo de seleção que a instituição se dá o direito de realizá-lo, né? É bem fechado. Mas aí você vai voltar para falar da maçonaria. Isso, e aí eu exatamente. vou convidar nossos colegas para fazerem perguntas para você, tá bom? Maravilha, e a gente tá vai ótimo. programar ao vivo, entendeu? Que esse aqui a gente acabou gravando, né? Porque você estava com dificuldade no dia que a gente ia ao ar, mas a gente vai num dia que você puder, tá bom? Maravilha. Mais alguma coisa, Alexandre? Então nós Você vamos... acha importante passar para o nosso público? É interessante frisar que hoje, na época, na geração Google, se sabe muito, né? Muita informação, e há que se diferenciar informação de conhecimento. Então, informação ela é de caráter meramente intelectivo, e normalmente a geração Google sabe muito, mas muito pouco de muita coisa, né? Nós convidamos aos nossos amigos, espectadores, a sair do terreno da intelectualidade, da mera informação, e buscar o conhecimento. E mais do que isso, aplicar o conhecimento na sua vida. Isso, porque o conhecimento aplicado ele se transforma em sabedoria, né? Então, gnoses é isso, é um conhecimento que aplicado no autoconhecimento se converte em sabedoria. E é isso que nós buscamos, né? Homem, conhece a ti mesmo. Perdão? Existem dogmas ali, tem que ser assim, tem que ser assado, que se assemelhe um pouco a uma doutrina ou algum... ou você tem o conhecimento e a aplicação desse conhecimento fica a seu critério. Isso, é interessante destacar que gnoses em si ela é adogmática, né? Ela é adogmática. Ela possui, sim, um corpo de doutrina, porque ela tem seus fundamentos, né? Seus objetivos, sua lógica formal, suas práticas, técnicas, seu conteúdo. Então, pode-se chamar isso de doutrina, mas é uma doutrina adogmática, porque no momento que você propõe a liberdade psicológica, o despertar da consciência, vai diametralmente oposto aos dogmas. Então, por isso que nós dizemos que a gnose não proíbe nada. A pessoa, ela conhece, ela aprende a discernir o bem do mal e o mal do bom. Ela aprende a discernir e ela escolhe, por consciência, se ela vai praticar o que o gnosticismo está ensinando, propondo, ou se ela vai manter o seu modus operandi, a sua vida comum e corrente. Então não há dogma, existe consciência. O que a gente busca é muita reflexão, autoanálise, meditação e seguir a voz do coração, a voz da nossa consciência. Uma pergunta. Ainda, porque na época, né, que eu fui ao Peru e conheci aquele grupo que era ligado diretamente, na época, né, faz muito tempo, eram ligados ao Samael, e agora que eu lembrei, tinha um rapaz lá que conversava com o Samael se materializava para ele era paranormal, e ele era músico peruano, e ele viajava com o grupo dele pelos Estados Unidos cantando música peruana. E só que ele tinha o dom de... diziam que Samael se materializava, né? Eu também nunca vi, tal. Mas até acredito, porque a gente sabe, né, que tudo é possível. Agora, eu lembro que essa senhora, principalmente, ela tinha um restaurante, e eu gostava de comer lá. Eu tinha ido lá
para ascensionar o meu corpo, né? Para acelerar o campo vibratório dos átomos que compunham o meu corpo para que eu me sentisse como eu me sinto quando medito. Olha só a pretensão. E eu pedia para ela fazer comida para mim sem carne, porque eu não comia carne, né? Eu já era vegetariana. E ela botava carne porque ela achava, a gnose falava que tinha que comer carne, pelo menos era o que ela me falava, para que o que fosse de negativo saísse de você. Eu falei, meu Deus, isso não invalida, obviamente, as outras coisas, porque nada vai ser 100%, né? Com cada pessoa tem um caminho. Então, ela tinha essa colocação de achar que a pessoa tinha que comer carne. A gnose ainda pensa isso, que deve comer carne. Olha, é interessante que cada ser humano é um mundo, é um microcosmos, e cada microcosmos tem a sua vibração, a sua frequência, tem a sua necessidade de alimento físico, energético, espiritual. Então, o gnose não faz da alimentação uma religião, né? Não faz da alimentação uma religião. Então, não há uma obrigatoriedade em comer carne, né? Existem indivíduos uma coisa que dela, né? Existem indivíduos que têm uma vibração aonde tem a necessidade de ingerir certos alimentos mais vegetais, ou mais crus, ou mais frutas, né? E existem indivíduos que têm uma característica que nós chamamos de mais passiva, no sentido de que falta essa rebeldia psicológica, falta esse fogo, né? Esse entusiasmo, aquilo que faz mover dentro de nós a vontade de mover o mundo, né? Então, essas pessoas é indicado consumir excepcionalmente em algum momento carne vermelha, que esse fogo da carne vermelha traz isso. Mas existem outras pessoas que não têm essa necessidade, que o seu cosmos não pede, não vibra. Já querem adquirir uma passividade, né? Exatamente, já estão vindo no outro sentido, né? E o Yang exacerbado e está precisando do Yin, né? Isso, exatamente. Por isso, no momento que você desperta a sua particularidade, Maia, você escuta essa voz do coração, você sente aquilo que, como diria Santo Agostinho, né? Ele dizia que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é uma questão de ser proibido, ou de não ser, ou de ser recomendado ou não. Você vai sentir o que lhe convém dentro do processo que você está vivendo hoje. Pode ser que amanhã, daqui a 1, 2, 3 anos, você sinta a necessidade de inserir algum outro alimento, alguma outra prática no seu processo de autoconhecimento, de despertar, que hoje você não esteja realizando porque não tem a necessidade. Então, por isso é interessante não criarmos dogmas, inclusive dogmas alimentícios, né? Alimentares. Dizer, eu não como isso, eu não como aquilo, porque em determinado momento o seu processo de transformação físico, energético e conscientivo pode lhe chamar a adquirir um outro hábito saudável que hoje você não tem porque não tem necessidade vibracional disso. Então, o importante é nós estarmos conectados com o nosso ser, vibrando com essa frequência superlativa, superior, e dessa forma conectados com o nosso ser e com os nossos irmãos maiores, nós podemos ser orientados de que momento nós nos encontramos hoje nessa escala e sabermos o que temos que fazer e o que não nos convém fazer. Existem hoje pessoas que contatam Samael Aun-Weor e atualizam sobre o momento da Terra nessa transição que a gente está vivendo, ou sim, não? Vocês têm o conhecimento? São o que nós... Existem duas formas. O estudante gnóstico, desde os primeiros meses de estudo, aprende as técnicas de desdobramento astral. Então, através do desdobramento astral e através da meditação, você pode conectar-se com os grandes guias da humanidade. Samael,
Lakshmi, Moria, Kutumir, Rakox. Lakshmi, nome da nossa gatinha. Olha que legal, que maravilha. É a deusa da fortuna indiana, né? Isso, Lakshmi, isso, a deusa da fortuna. Então, primeiro, o estudante gnóstico ele tem os mecanismos para que ele próprio possa acessar os mundos superiores e ter contato aos pés dos mestres. Né? E outro aspecto, sim, nós temos mestres com corpo físico que também tem esse contato direto com os mestres e também nos ensinam, nos orientam. Hoje a Associação Cultural Gnóstica é dirigida pelo mestre Michael e pela mestra Sofia, que vivem em nosso monastério Aion 13, na Grécia, aos pés do Monte Olimpo. E desde a Grécia, desde o Monte Olimpo, onde é a nossa sede internacional da Gnosis hoje, desde lá nos orientam através de palestras, estudos, conferências, livros, e periodicamente nós somos convidados a ir a receber também aos pés dos mestres o conhecimento. Então, o estudante gnóstico ele tem a forma de buscar por si só o conhecimento através do desdobramento astral, através da meditação, do desenvolvimento dos chakras, sentidos ocultos do homem, mas também temos os nossos guias espirituais com o corpo físico, os nossos mestres, os nossos mentores, né, que com o corpo físico também nos orientam, nos instruem, sem dúvida. Que interessante. E o que eles, né, esses grandes mestres que estão tendo esses acessos a informações atualizadas do nosso planeta Terra, estão falando sobre o nosso momento atual? Eles também convergem para a linha de que nós estamos recebendo maior influxo de energia semelhante à época da Atlântida, ou seja, que nos últimos 10 mil anos, nós não tivemos tanta vibração, alta frequência como agora, ou eles não tocam? Olha, a questão é o seguinte, dentro de nós estudamos de forma muito profunda a antropologia. Então nós vamos estudar a civilização Atlântida, o Atlântida, a Lemúria, a civilização hiperbórea, a raça polar, e nós vamos ver, Maia, que a cada final de raça, final de ciclo, acontece um fenômeno que é a aproximação de um planeta que você já ouviu falar, chamado Hercólogos. É um planeta também gigantesco. Também chamado Nibiru, né? Nibiru, isso. É um planeta que é 3.500 vezes maior que a Terra, e esse planeta que está no sistema solar vizinho, o sistema solar de Tilo, ou Tilar, imagine um planeta 3.500 vezes maior que a Terra, a força eletromagnética desse planeta. Então, primeiro, a aproximação desse planeta faz com que haja modificações geológicas tremendas no planeta Terra. Então, todas as outras raças tiveram, o planeta teve uma característica diferente. A Atlântida existiu, onde hoje é o Oceano Atlântico, por exemplo, né? A Lemúria existiu, onde hoje é o Oceano Pacífico. Então, o nosso planeta está passando por um processo de verticalização dos eixos da Terra. Há aproximadamente 2 semanas, numa palestra de gnose, eu perguntava isso a um comandante, a um piloto, e ele confirmava que o norte magnético não corresponde mais ao norte geográfico. Existe uma inclinação em graus, e esse processo de verticalização... Eu vendia bússola na minha loja de mesa, e tem o norte magnético e o norte real. Norte geográfico. Então, essa mudança do planeta Terra, essa transição planetária para a próxima raça Coradi, que será uma raça que vai habitar a 4ª dimensão da natureza, o mundo etérico, né? O ser humano recebe também essas influências, Maia, de Hercólogos, e aqueles que estão buscando vibrar positivamente, colocando a sua frequência mais elevada, recebe essas influências e recebe um impulso muito grande para cima, né? Ou seja, para a espiritualidade. Ajuda a Terra também na sua transição, né? Exatamente. Porém, é importante frisar que aqueles seres humanos que estão em um processo de desenfreado instinto, né, instintos negativos, né, egóicos, passionais, recebem essa influência e se submergem cada vez mais nesses instintos negativos de ira, de raiva, de luxúria, de orgulho, de lascívia, enfim. Vai potencializar o que a pessoa tem dentro.
Perfeito, é isso mesmo. Essas energias que nós estamos recebendo, vamos receber cada vez mais para aqueles que estiverem buscando a sua superação, sua autorrealização, o autoconhecimento, a vibração superior, a frequência de consciência superlativa, receberemos, estamos recebendo esse impulso para o alto. E aquelas pessoas que dão vazão ao ego, aos erros psicológicos, aos instintos brutais, vão receber também e vão canalizar de forma negativa, porque a energia não é estática, né, ou ela evolui ou ela involui, ou ela sobe ou ela desce, ou ela vai para um lado positivo ou para um lado negativo. Então, esse é o chamado que a Gnosis faz hoje. E um chamado também, o Maia, ao campo, ao que o ser humano retorne ao campo, tenha seu local ali, seu sítio, a sua chácara, um local onde possa plantar, cultivar, integrar-se com a mãe natureza, integrar-se com os irmãos do espaço, integrar-se com os elementais da natureza. Então, existe esse chamamento de retorno à natureza, de retorno ao campo, né? E tudo isso a gente vai falar no curso de Gnosis. Bacana, isso é muito, muito interessante. É o que a metafísica fala, né? Porque, na verdade, a Gnosis, ela trata da metafísica, né? A ciência por trás de tudo que existe, inclusive das religiões, né? Porque as religiões são tentativas de religar, porque nós estamos desligados, né? E a Gnosis é a religação através do conhecimento das leis que regem o universo. A religião é através da obediência. E a Gnosis é através do conhecimento que move, inclusive, as religiões. Porque você sabe que nas pesquisas que eu faço, porque toda atualização de livro meu, eu pesquiso novas informações para poder também não ficar com uma edição agora, que eu vou lançar, 2022, com exemplos da 1999, que foi a primeira edição, né? Então, eu procuro... e o que já existe? Comprovação científica de que o verbo causa alteração no DNA. Eu mostro lá quem fez as experiências, né, publicado numa revista científica, o verbo. E olha aí as orações, os mantras, o terço, a Masbara, né, dos árabes, no caso de Japamala, na Índia. Tudo que é religião tem aquela coisa de você repetir, porque você se desconecta do externo e se reconecta com aquela frequência que você quer potencializar. Isso tudo é ciência, né? Só que uma ciência que a gente ainda não conhece, que é a metafísica, e a gnose trata de desvendar esses mistérios, não é mesmo? Exatamente. Você deve lembrar, imagino, que Gnose está fundamentada em 4 colunas: ciência, arte, filosofia e religião. Lembra disso? Lá das primeiras aulas, né? Então, Gnosis é ciência. Gnosis é ciência, metafísica, física quântica, porque Gnosis nos entrega práticas e técnicas para que a gente possa comprovar, experimentar aquilo que nós estamos estudando. Gnosis é filosofia, porque nós amamos a sabedoria, nós praticamos em nossa vida diária a tolerância, né, com o próximo, o amor ao próximo. A filosofia gnóstica é a filosofia do autoconhecimento. Né? Gnosis é a arte de transformar a nossa vida em obra de arte. É a arte de nós sermos edificadores do nosso templo de Salomão. E Gnosis é a religião... Tem uma religião japonesa que a vida é arte, é Perfect Liberty. Inclusive tem aqui em Manaus, lá perto do Hospital Getúlio Vargas, eu tenho uma grande amiga que frequenta e ela me chama, e às vezes eu vou lá, a vida é arte. Nossa. Maravilha, exatamente. E nós somos os grandes responsáveis por transformar a nossa vida em uma obra de arte. Né? E a quarta coluna é religião, do latim religare. E nós propomos esse religare, o ser humano voltar a unir-se a Deus, mas não somente ao grande arquiteto do universo, a Deus, Alá, Brahma, tal, né? Mas
começar a integração com esse Deus que existe dentro de cada um de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Potencializar, né? Potencializar, é criar, desenvolver essa consciência divina dentro de nós para conectarmos com esse Deus grande, com o absoluto, com o Aim, com o Keter dos judeus, né? Com o grande arquiteto do universo da maçonaria, com o Altíssimo. Então, Gnoses é ciência, filosofia, arte e religião. E nós vamos aprender tudo isso no curso de Gnoses. Muito bom. O que mais que você acha importante tá passando, ou você acha que a gente pode ficar por aqui? Eu gostaria... Hoje o bate-papo é seu. Maia, eu gostaria de destacar que gnose não é algo alheio à nossa vida social. Nós vemos na vida, o gnóstico vê a vida como a horizontal e vê o caminho como a vertical. A horizontal e a vertical devem estar em harmonia, em equilíbrio. Então, quando você estuda gnose, você pratica gnose, coloca na sua vida, no seu matrimônio, no seu trabalho, no seu estudo, a tendência é que tudo melhore, que tudo receba um impulso para cima, que tudo melhore realmente. Por quê? Porque o conhecimento ele vai permitir você ser uma pessoa diferente no seu trabalho, na sua família, você poder fazer melhor, você compreender quais são os elementos negativos que trazem a desarmonia, o desamor, a incompreensão, a intolerância, isso, né? E trabalhar tudo isso. Então, gnose não está alheio da vida social. Então, que os nossos espectadores saibam que o conhecimento gnóstico é um conhecimento que você vai poder e deve praticar na sua vida diária. Esse é o gnóstico. O gnóstico não é alheio à realidade, não está à margem da sociedade. Pelo contrário, ele traz esse conhecimento, essa sabedoria para a sua prática diária, para o seu dia a dia, buscando tornar... Pode falar. Uma vez eu estudei com um mestre, um mestre local, mas ele ensinava o hinduísmo. Aí ele dizia bem assim, yoga é você colocar o cabo da panela para dentro, porque se você encostar a barriga no fogão, a água vai cair em cima de você. É você fazer tudo da melhor forma possível, é o seu dia a dia, e você está falando a mesma coisa. Exatamente, né? Isso é o despertar. Um indivíduo não pode ser... dizer que é um sábio, um estudioso, um buscador da verdade, se a sua vida não traduz aquilo que ele está estudando e praticando. Né? Então, o despertar da consciência, Maia, o despertar da consciência, ele começa aqui agora, no mundo físico. E vem as provas, né? Quando você acha que sabe, a vida dá uma peia que é para você ver que não aprendeu, né? Exatamente. Que a teoria ficou uma coisa e na prática você fez outra. Por isso nós estudamos que a iniciação é a própria vida. A iniciação é a vida sabiamente vivida. É aí onde você vai realmente comprovar a si mesmo que você está dominando os seus elementos dentro de si, que você está eliminando o ego, que você está despertando a consciência. São as provas. E quem nos coloca as provas é a vida, é a sociedade. São aquelas pessoas que nos cutucam ali, né, que mostram que quando nós olhamos a sociedade, nós olhamos a nós mesmos. É um espelho que nós nos vemos de corpo inteiro. É aí onde nós praticamos o autoconhecimento. Muito. É pura verdade mesmo. Estou adorando o nosso bate-papo, Alexandre. Não sabia, eu também morei muito tempo fora de Manaus, né? Entrei de cabeça na ufologia, numa parceria que nós tivemos com seres, um ser de fora do planeta. Não sei se você chegou a ler meu livro, Contatos Extraterrestres na Amazônia. Mas ainda não, mas com certeza vou ler. Vai sair agora a terceira edição online, eu vou estar colocando no Kindle, né? Vai ser vendido pela Amazon, e aí qualquer pessoa pode ter acesso, porque quando ele é livro físico, primeiro que ele estava com 510 páginas, era muito grande.
né? E segundo, que não chega em todos os lugares, mas ele sendo virtual, o custo reduz e o acesso se amplia sobremaneira, né? E eu vou estar Formidável, também excelente. dividindo em duas partes este livro, e estou fazendo a parte 3, que é um complemento dele. Então, eu acho, lá também a gente teve essa interação, que é um outro aspecto. Lá era tipo assim, mão de obra, sabe? Mão de obra que eles... bom, aí já vai ser um outro tema. Estamos aqui Outra conversa. falando para uma outra conversa. Estamos aqui falando de gnose, né? E adorando ouvir que está assim muito, né, vamos dizer, com um trabalho consolidado aqui em Manaus. Isso. É Muito importante feliz. frisar, Maia, e nós vamos postar, com a sua autorização, o link da nossa biblioteca virtual, aonde Perfeito. os nossos telespectadores terão acesso às obras, aos livros do mestre Samael Alveor, aos livros do mestre Laxmi, do mestre Michael, acesso a vídeos. Nós temos um canal no YouTube que tem palestras, workshops formidáveis que a pessoa, com certeza, vai acessar. Vamos tá? colocar Então, o link nos comentários. Entre hoje e amanhã, que hoje meu marido já também terminando daqui, a gente já vai também jantar, né? maravilha. E aí, se não der, manda tudo para mim, que se eu não conseguir colocar ainda hoje, amanhã eu coloco. Tá? Com E certeza. você me manda quando você puder, que eu sei que você tem atividade agora também. Né? Tem um Isso. compromisso. E vamos colocar vamos colocar a posteriori meu WhatsApp, tá? Isso. E aí qualquer um dos telespectadores pode enviar mensagem pedindo informações sobre os cursos, sobre tudo. Combinado. Quem quiser informações pode entrar em contato direto com o WhatsApp do Alexandre Antoni. Vou estar botando os links aqui para vocês estarem acessando, biblioteca, tudo direitinho, tá bom, gente? Obrigada. Eu acho mais alguma coisa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez esse convite tão gentil e cordial. Você é uma pessoa que tem luz própria, que tem uma frequência assim maravilhosa, uma vibração que contagia a todos a buscar essa luz. E parabéns pelo teu programa, tá? E Obrigada. agradeço muito o espaço, tá ok? E você é convidada para estar conosco lá. Esteja conosco lá na abertura, na palestra, para rever esse conhecimento. E se você tivesse nos seus livros... Que dia? Na UEA vai ser às quartas-feiras, a partir do dia 6 de julho, toda quarta-feira às 19h30, de julho, mês 7, na UEA. Às 19 horas nós estaremos lá. Até a gente botar aqui, 6 de julho, eu vou estar lá, viu? Eu e meu esposo vamos estar lá. Ah, que maravilha. Serão muito bem-vindos. E vamos ter oportunidade às 19 horas. 19 horas, pronto. Isso, às quartas-feiras. Agendado, estando em Manaus, que a gente não está pensando em viajar, né? Isso, quando puder e quiser. Olha a coincidência, tínhamos já comprado as passagens para ir para um congresso de ufologia, que o Jevaé, da revista UFO, estava promovendo, né? E compramos os ingressos lá, passagem, minhas filhas vêm, mãe, a gente está indo para aí, dia 22 de setembro e voltando 5 de outubro. Eu falei, meu Deus, elas estão morando longe, direto, e sempre quando vem uma, a outra não vem, uma vem, a outra está na Europa, eu digo, não, vamos cancelar tudo, família primeiro lugar. Porque já algumas vezes elas achavam que a gente estava priorizando a ufologia. Os estudos ufológicos. Não temos programação, os estudos ufológicos, e então, dia 6/7, não havendo um impedimento muito grande, nós vamos estar presentes lá. Depois a gente vai conversar também, que você vai passar todos os links, todo esse material. Exatamente. Tá bom, Alexandre? Mais uma vez, muito agradecido. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. E conheça
Busquemos o conhecimento, que o conhecimento liberta. Liberta da ignorância, liberta das trevas, liberta de tudo. O conhecimento, ele é formidável. Exatamente, concordo com você. Gente, chegamos ao fim de mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Muito feliz de vocês estarem conosco até agora. Acessem nos comentários os links para conhecer o trabalho da Gnose, conhecer as obras, os livros, tudo que eles têm a oferecer. E na próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, horário de Manaus, teremos mais um programa Bate-Papo com o Mais Mail. Curta, compartilhe com os amigos, fortaleça, mostre que você gostou, que a gente fica muito feliz. Um grande abraço. Até logo, então, Alexandre. Um grande Boa noite, abraço. um abraço a todos. Bom, você já se despediu? Quer falar mais alguma coisinha? Que a paz reine em nossos corações. Amém. Muito obrigada.